Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para debater uma resolução que a CVM deu para a gente aí de presente de Natal. Foi feita aí logo no finalzinho do ano, quando a gente achava que tinha acabado, eles estavam trabalhando ainda e soltaram a resolução 60, que trouxe um marco regulatório para as companhias securitizadoras. Então, antes de começar, só gostaria de apresentar aqui as pessoas que estão com a gente. O Antônio Berlanger, que é o Superintendente de Desenvolvimento de Normas da CVM, o Bruno Gomes, que é o Superintendente de Supervisão de Securitização da CVM, e comigo aqui representando a Ambima, o Bruno Novo, que é da XP e é vice-presidente da Comissão de Securitização aqui da Ambima. Então, sejam bem-vindos, obrigada por terem aceito o nosso convite. E antes de passar a palavra para a CVM, que é certamente quem todos estão esperando ouvir aqui, eu vou fazer alguns poucos comentários sobre a norma. Eu entendo que, diferente de grande parte das normas que vem sendo objeto de audiência pública pela CVM, essa aqui tem um quê de diferente, porque ela não trata de alteração ou de modernização de normas já existentes, né? Pela primeira vez, a CVM está editando uma norma para regular as companhias securitizadoras. Então, é de fato uma norma nova, porque até então as companhias securitizadoras vinham sendo tratadas do ponto de vista regulatório como as demais companhias abertas, emissoras de valores imobiliários, que de fato são, mas certamente não são só isso, né? E tem outras questões que permeiam ali a atividade de uma companhia securitizadora, que certamente exigiam um olhar mais específico para isso, e acho que foi isso que a CVM trouxe aqui para o mercado por meio dessa norma, que além de regular as companhias securitizadoras, ela também consolidou em uma única norma as normas do CRI e do CRA, antigas instruções 600 e 414. Então, claramente, para o mercado fica muito mais fácil olhar a securitização num único instrumento, numa única norma. Então, acho que para dar início aqui, eu gostaria de passar a palavra aí para a CVM, Bruno e Antônio. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês ali, até um pouco de bastidores de norma. A gente sabe que essa resolução foi construída a quatro mãos com o mercado, o que a gente reconhece e agradece muito, né? A gente sabe que muitas vezes regular olhando só um lado da mesa é difícil, e a gente viu que vocês não fizeram isso. A gente aqui na Ambima participou ativamente de todas as discussões, a gente teve a oportunidade de levar dúvidas, questões e debates antes da audiência pública, durante a audiência pública. Então, eu gostaria de passar um pouco a palavra para vocês, para ouvir um pouquinho do lado de vocês, como foi a construção aí da Resolução 60 e o que vocês entendem que ela trouxe aí de novidades ou de principais pontos para o mercado. Obrigado, Flávia. Vou começar por aqui e depois o Bruno complementa. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui o convite, um prazer estar aqui hoje conversando com vocês aqui na live. E a gente tem muita satisfação de ter concluído essa etapa, né? Uma longa etapa, uma longa discussão com o mercado. A gente teve uma audiência pública bem robusta, aí, com participação de mais de 25 entidades, né? Muito material aqui para a gente analisar, e a gente efetivamente analisou com bastante cuidado as contribuições recebidas. E eu lembro que logo que saiu a norma, você, Flávia, deu uma entrevista dizendo que finalmente as securitizadoras tinham uma norma para chamar de sua, né? E além do status, né, de ter uma norma que já é super importante, vem do reconhecimento, né, que o regulador tem também do crescimento dessa indústria e principalmente também da relevância que ela tem para a economia, né, para a economia real, né, para fomentar e auxiliar aí pequenos e médios negócios, provendo fluxos de capitais relevantíssimos aí para o dia a dia dessas empresas. A gente tem um aspecto prático também que é muito importante de ser pontuado, né? Que é o seguinte: quantas questões que historicamente foram entendidas como controversas ou mesmo que não havia tanta clareza de como
realizar certas ações ou certas atividades, ou como conduzir algumas questões. Quantas dessas questões não foram definitivamente pacificadas por meio dessa resolução, né? E a gente tem aí muitas delas que serão aqui certamente objeto dessa nossa conversa, mas, enfim, dever de fiscalizar das securitizadoras, reconhecimento de receitas, a substituição dos prestadores de serviços, a própria companhia securitizadora, execução de garantias. Então, a norma ela traz assim segurança jurídica, né, para diversos aspectos que historicamente foram aspectos controversos no desenvolvimento dessa indústria, né? E eu gostaria aqui também de ressaltar, né, o relatório de audiência pública que foi editado em conjunto com a norma, né, que está no site da CVM, ali na seção de audiências públicas, mas também pode ser encontrado junto à resolução, um relatório que tem mais de 100 páginas e que foi feito com muito cuidado, não só para dar um retorno, né, para a sociedade, né, para os participantes de mercado, de como as sugestões foram recebidas, foram tratadas e qual a posição da CVM, mas também, né, para servir de um guia para a aplicação da norma daqui em diante. Acho que a gente está bem seguro aqui com que esse passo, né, que a edição dessa norma, esse marco regulatório, vai servir aqui, né, como uma plataforma para a indústria de securitização alçar voos ainda mais altos aqui no Brasil. E você mesmo comentou, a gente tem um histórico de ter normas específicas de produtos, né, sendo que a Instrução 414, que trata do CRI, é quase que uma norma de oferta, né? Ela tem quase nada ali relacionado à questão de conduta das companhias securitizadoras. Quando a gente vem com a 600, a gente consegue dar uma pincelada ali em algumas questões que estão mais relacionadas a isso, mas ainda assim dentro de uma norma de produto. E agora essa edição da resolução 60 com a consolidação, a gente consegue organizar isso, ou seja, ter uma norma voltada para a companhia mesmo, para a condução de suas atividades, trazendo orientações, regras típicas de conduta, e também, por outro lado, as regras dos produtos como anexos normativos. E aqui até fica para a gente, né, a impressão de que sobrou muito pouco para o CRI, né? Talvez seja aqui já o momento de num futuro próximo, revisitar novamente, né, agora o anexo normativo relacionado a esse produto e avaliar aí as modificações que são necessárias. Retomo aqui também, lá talvez em 2018, quando a gente fez na CVM um projeto que foi denominado de redução de custo de observância, que foi um projeto estratégico da CVM. Em algum momento, reunidos ali com as companhias securitizadoras, a gente via ali o anseio das companhias de ter uma regra própria e, além de ter uma regra própria, uma regra que trouxesse requisitos de maneira mais transversal. Talvez as companhias securitizadoras tenham sido o único participante de todos. A gente realmente conversou com todos os regulados da CVM. As companhias securitizadoras foram as únicas que apontaram para a gente a necessidade de mais regulamentação, né? Que a gente precisava mesmo ter um arcabouço mais específico, né? Que mudasse um pouco essa lógica de tratá-las como um emissor tradicional, né, como elas estavam até então sendo tratadas dentro da 480, e sim reconhecendo que as companhias securitizadoras prestam ali atividades muito parecidas ali com as que a gente tem hoje para os administradores fiduciários, ou seja, prestam serviços fiduciários ao investidor, e que isso necessitaria, né, a criação de obrigações específicas, obrigações comuns, né, que estivessem claras ali para todas as securitizadoras que exercem essas atividades. Então,
isso foi feito. A gente chega aqui no final dessa estrada com uma regra muito customizada, né, para a atuação das companhias securitizadoras. A gente teve, nesse sentido, a audiência pública foi um ótimo mecanismo aqui para a gente calibrar bem, né, essas obrigações. Em alguns momentos a gente deu passos atrás relevantes, né, no contexto do que havia sido inicialmente aí proposto na audiência pública. E é claro, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas talvez o que eu gostaria mais de comentar aqui, já entrando na norma, é o tratamento, é o arranjo que a gente conseguiu dar para as companhias securitizadoras que emitem por meio de sociedades de propósito específico. A partir, né, dos comentários recebidos, a gente percebeu que talvez a gente não tenha sido muito claro na forma e no arranjo que a gente propôs, tenha passado uma impressão de que, desde o início, a gente exigiria, né, um registro de todas, né, de todas as SPEs, e também uma linha de que todas elas tinham que cumprir 100% a norma, quando, muito na nossa cabeça, a gente já tinha essa intenção de tratar as SPEs de forma análoga aos patrimônios separados. Então, acho que a audiência pública foi muito relevante, porque trouxe para a gente essa percepção de que a gente não tinha sido muito feliz quando a gente levou a minuta da forma como ela foi, e a gente fez todos os ajustes necessários para reconhecer, né, que a companhia securitizadora que vai ser sujeita aqui às obrigações é aquela estrutura, né, administrativa de inteligência que vai realizar as atividades de securitização, sejam elas realizadas por meio, né, dos patrimônios separados, né, quando a lei estabelecer a possibilidade de constituição desses, ou seja por meio das SPEs, que é a estrutura encontrada e mais eficiente para aqueles ramos aí, de segmentos econômicos que não têm essa previsão. Então, realizamos todos os ajustes para deixar claro esse arranjo, e acredito que tenhamos conseguido fazer isso. E um outro ponto também que foi muito trazido é o alcance da norma, né? Então, queria também abordar esse ponto, né, muito em função do fato de que certas companhias securitizadoras que emitem exclusivamente para emissores profissionais, que hoje mesmo não estariam aí dentro da regulamentação da CVM, sujeitas a ela, em que local, qual seria o tratamento delas. E aqui a gente fez também alguns ajustes importantes para indicar que a norma está se aplicando às companhias securitizadoras que são registradas na CVM, que o registro, naturalmente, é uma opção da companhia securitizadora, mas esse registro vai habilitá-las a fazer operações no mercado que conseguirão atingir investidores para além daqueles considerados profissionais. Ou seja, se hoje a gente tem ainda, né, no regime atual de ofertas a 476, a gente está falando dessas companhias que fazem apenas 476, mas num momento posterior, né, já no contexto da nova regra de ofertas, em que a gente vai ter o registro das operações, né, e ali ainda remanesce naquela matriz de ofertas que a gente deixou pública lá junto do material da audiência pública, a possibilidade de realização de ofertas públicas por emissores não registrados, mas ali com um alcance limitado do público investidor, que são apenas os investidores profissionais, sem a possibilidade de revenda, né, para os públicos qualificado e de varejo. Ou seja, aquele degrauzinho que hoje a gente tem na 476 e que permite que mesmo emissores não registrados em algum momento cheguem aos investidores qualificados e de varejo, isso não vai ser mais uma realidade depois da edição da nova regra de ofertas. Então, olhando para o futuro, né, a companhia securitizadora que quiser
atingir né, esse público de investidores não profissionais, vai precisar se registrar. Então, é esse o alcance aqui da norma, e isso é importante deixar isso claro. Claro, existem outras questões aqui mais específicas que a gente poderia comentar aqui, né, como segregação de atividades, né, que a gente, dentro desse contexto aí, né, desse arranjo que a gente fez, a gente deixou claro ali a possibilidade de utilização ali de compartilhamento de recursos, né, administrativos, mas nessa lógica muito da inexistência do conflito de interesse, também pontuar aqui rapidamente uma questão que sempre foi trazida pelas companhias securitizadoras, que é a substituição dos prestadores de serviço, e a gente quis deixar isso bem claro, né, essa questão do quanto a Assembleia pode autonomamente realizar essas substituições sem algum tipo de arranjo junto à companhia securitizadora. Então a gente deixou claro essa impossibilidade, ou mesmo a possibilidade, mas de acordo com os termos do instrumento de emissão. Também tratamos, é claro, né, da questão da substituição das próprias companhias securitizadoras, mas ainda no contexto dos prestadores de serviço, acho que vale a pena ainda um último comentário aqui antes de passar para o Bruno, a questão do dever de fiscalizar. Então, a gente, foi um ponto muito trazido também, a gente tem, né, naturalmente, dentro de uma operação de securitização, aqueles outros participantes que são regulados pela CVM, e aqui, naturalmente, né, a CVM vai exercer o seu poder de fiscalização, de supervisão sobre eles, então não há, por parte da companhia securitizadora, em relação a estes que são registrados na CVM e que tem uma regulação própria, né, esse dever de fiscalização, mas sim, esse dever permanece para aqueles que a companhia securitizadora contrata para realizar atividades que são atribuídas a ela. Então, esse é um ponto também que a gente fez questão de esclarecer aqui na norma, e já estou chegando aqui no momento aqui de tempo da minha fala, então eu paro por aqui momentaneamente, passo a bola para o Bruno, e tenho certeza que ao longo aqui da conversa eu volto para comentar outros aspectos da norma. Flávio, eu torno aí e passo para o Bruno. Obrigado. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos. Obrigado, Ambima, pelo convite. Parabéns pela organização aí do evento, né? Acho que é super importante, quanto mais contato a gente puder ter, né, com o público, com os investidores e estruturadores desse mercado, as próprias companhias securitizadoras, é importante para a gente ir esclarecendo dúvidas, né, até dúvidas que realmente a gente vai ter aqui, né, ao longo desse processo. Então, acho que de forma complementar ao que o Antônio falou, acho que o Antônio colocou muito bem, né, todo esse contexto, acho que pontuou bem várias questões aí da norma, e acho que o que eu posso agregar aqui, depois para a gente partir para as dúvidas, né, e perguntas do público, se o pessoal tiver dúvidas, trazer algumas questões operacionais aqui de como que vai funcionar aqui na SSE, né, toda essa dinâmica de registro. O registro aqui ele vai ser tratado dentro da divisão de securitização, que é a DSEC, o titular é o Marcelo Firmino, está assistindo a gente aqui também, e a DSEC vai receber esses pedidos de registro, analisar e fazer todo aquele fluxo que está lá descrito na norma. É importante, assim, nesse primeiro momento, o que a gente vai receber, né, já está recebendo de algumas securitizadoras, é a sua intenção entre registrar S1, S2, ou mesmo ser S1, S2 e continuar lá na 480. Então é legal comentar que o que é S1 e S2, né, que a norma traz lá. S1 é a securitizadora que vai emitir com a instituição de regime fiduciário e patrimônio separado. Ou seja, hoje em lei é só a securitizadora que emite CRA e CRI, né? A gente não tem essa figura do patrimônio separado para as debêntures de securitização ainda. Então, essas securitizadoras que emitem com CRA e CRI só com patrimônio separado,
elas podem ficar na categoria S1. A S2 é que permite ela fazer de tudo, né? Emitir com patrimônio separado e com patrimônio próprio. Só que essa emissão com patrimônio próprio, ela tem que ser uma emissão de securitização. Então, essa norma, a Resolução 60, ela regula as emissões de securitização. Se a securitizadora quiser emitir uma debênture de capital de giro, por exemplo, né, para se financiar suas operações, realizar investimentos, ela precisa do registro da 480 também. Então, essa norma, ela é uma norma que trata das securitizadoras enquanto emissoras de títulos de securitização, de valores imobiliários de securitização, conforme definido lá na própria Resolução 60. Então, isso é importante esclarecer, quer dizer, a securitizadora, eventualmente, ela vai poder também manter o seu registro da instituição 480, e aí pedir o registro lá na CEP, né, vai continuar com toda a vida dela da 480, se assim ela desejar. A gente não viu aqui nenhum exemplo prático de securitizadora que poderia desejar esse duplo registro, mas vai ser possível, né? Assim como a gente tem outros duplos registros ou 3 registros, eventualmente na CVM, uma companhia aberta que é administradora de fundo, né? E que eventualmente é agente fiduciário, que também, enfim, são vários exemplos possíveis. Então essa é a lógica de criar uma regra própria aqui, um registro próprio para as companhias securitizadoras. Como o Antônio comentou, as SPEs, elas hoje a securitizadora, né, precisa ir lá, bater na porta da CEP e pegar um registro para cada SPE como companhia aberta. E no regime da Resolução 60, cada SPE ela vai ser parte de um conglomerado aqui, de uma holding controladora, e o registro ele vai ser aplicável a essa holding controladora, que vai poder compartilhar a sua estrutura, diretores, né, toda a estrutura comum com as SPEs. E nesse ponto é interessante comentar também que a norma, nessa intenção, né, de elevar os padrões de governança, ela criou a figura de 2 diretores ali, um diretor de securitização, que vai ser o responsável perante a CVM pelas operações, pelo regime informacional, enfim, por todo o cumprimento da Resolução 60, e a gente vai ter aqui a figura de um diretor de compliance que tem que ser independente, ele não pode acumular a função com o diretor de securitização, que vai ser o diretor responsável pelo cumprimento de regras e a fiscalização interna, né, por toda a área ali relacionada à compliance da companhia securitizadora. Até então, a gente tem na companhia securitizadora, né, como companhia aberta, somente a figura do DRI, que de fato não corresponde ali à realidade, né, de um responsável pelas operações de securitização. Muitas vezes o DRI nem é o responsável pelas operações de securitização, né? Aquele DRI lá, a figura da 480, ele acaba sendo um diretor financeiro, né, alguém com outra função dentro da companhia securitizadora. A Resolução 60, ela prevê também, além da dinâmica de registro, claro, a dinâmica de suspensão de registro ou cancelamento desse registro. Então, essas hipóteses já são dadas na Instrução 480, mas dentro da Resolução 60, essa observância vai ser em cima da norma. Então, a gente tem ali os requisitos para registro, se em algum momento a companhia securitizadora deixa de atender aqueles requisitos, né, deixa de ter um diretor de compliance, por exemplo, né, ou fica sem um diretor de securitização, ou não atende mais algum outro requisito de exigência da norma, a CVM pode, mediante, né, interações com a companhia securitizadora, enfim, de acordo com todo o procedimento descrito na norma, suspender aquela companhia ou eventualmente cancelar o registro, né. Então fica muito mais focado na dinâmica operacional daquela companhia. Eu acho que antes da gente ir para a parte do debate, das perguntas, eu acho que eu anotei aqui outros pontos mais detalhados aqui da norma, que eu acho que vale a pena colocar. Um é a possibilidade de substituição da companhia securitizadora, que é um assunto que sempre bateu aqui na nossa porta, né, como consultas, algumas respostas de consulta que a gente deu, e isso entrou agora na norma, quer dizer, reconhecendo que existe sim a possibilidade de substituição da companhia securitizadora, salvo se isso já tiver previsto, né, e regulado no termo de securitização. Basicamente, a companhia securitizadora, como emissora, ela
Se isso já estiver previsto no termo de securitização inicialmente lavrado pela companhia securitizadora, vai ser possível trabalhar nessa substituição, além das hipóteses previstas lá na Lei 9.514. Então, essa substituição, por exemplo, o termo pode estabelecer que a Assembleia ela é responsável por deliberar em que condições a Assembleia vai poder deliberar sobre a substituição da companhia emissora. Então, esse é um ponto bem importante para o mercado. Um outro tópico aqui que a Resolução 60 trouxe é um regime informacional mais detalhado, né, para o CRI e para as debêntures de securitização. Desculpa. Para as debêntures de securitização, na verdade, a gente não tinha até então um informe próprio para essas emissões, né? Elas ficavam lá naquele arcabouço dentro da companhia aberta, da companhia securitadora como companhia aberta, ter que produzir o seu ITR, né, as suas informações anuais, as suas demonstrações financeiras anuais, e aqui elas ganham um informe próprio, né, muito parecido aí com o informe novo do CRI e o informe do CRA, para detalhar o lastro daquelas debêntures de securitização. Então isso também é um ganho aí de transparência que a norma está trazendo. O informe mensal do CRI também ele foi muito atualizado, quer dizer, ficou muito parecido com o informe mensal do CRA, com mais detalhes sobre o lastro da operação do CRI para os investidores, das movimentações ocorridas no período também. E é importante destacar que a SPE, o registro da companhia securitizadora vai ser para holding. A gente não vai olhar aqui de forma estrutural e para o registro para cada SPE que está embaixo daquela holding. Mas cada SPE ela vai ser tratada como um patrimônio separado para fins de cumprimento da Resolução 60, nos aspectos de transparência, por exemplo, nos aspectos relacionados ao instrumento de emissão, regras mínimas para o instrumento de emissão. Aquilo ali se aplica também às debêntures de securitização. Então, as DFs do patrimônio separado, né, ficam mantidas as DFs individuais de cada SPE também, objeto de uma debênture de securitização. Então, ela tem que atender ali basicamente todo esse arcabouço de transparência que a gente pede para as demais emissões de CRA e CRI. E sobre o regime informacional, ainda, a gente tem alguns aspectos operacionais para serem implementados, então a gente está em desenvolvimento aí junto com a B3, que a gente usa já o sistema Fundusnet, que é usado para as emissões de CRA e de CRI. Todas as emissões colocam lá, todos os documentos relacionados àquelas emissões estão lá no Fundusnet, vinculados a uma companhia securitizadora. E a partir da vigência da nova norma, o Fundusnet também vai ser usado para as informações proprietárias da companhia securitizadora. Ou seja, elas não vão mais bater lá no Empresasnet, toda a informação proprietária delas vai ser enviada também pelo Fundusnet. Vai ter uma outra caixinha lá que é de emissões próprias, e é ali que elas vão depositar essas informações, e isso inclui, por exemplo, as debêntures de securitização, tá? Aquele informe mensal ali, ele vai estar numa caixinha de emissões proprietárias da companhia, ainda que seja via uma SPE, né? Tá? Então, acho que isso é importante destacar. A gente vai ter aí ao longo do caminho ofício circular para esclarecer a entrada em vigor do sistema, como que isso vai acontecer, como que vai se dar o envio pelas companhias, certamente ofícios circulares também para esclarecer procedimentos de registro, toda essa adaptação. A norma entra em vigor a partir de 1º de maio, mas tem 180 dias para a companhia securitizadora estar adaptada, né, e encaixada ali numa daquelas caixinhas de S1 e S2. Então, todo esse fluxo, essa dinâmica, a gente vai estabelecer aí junto com o mercado via ofício circular. Eu acho que esses eram os pontos que eu queria destacar aqui. Enfim, eu acho que fico à disposição para as dúvidas. Eu já vi que estão chegando algumas, né? Vamos para esclarecimentos aí. Obrigado. Ótimo. Super obrigado, Bruno e Antônio. Ouvir sobre a norma é sempre mais fácil do que ler a norma, né? Então, acho que certamente vocês ajudam a compreensão de muitas pessoas que já leram, como eu, diversas vezes, e às vezes não deu para compreender tanto quanto ouvindo. Só fazer um pequeno comentário aqui, porque nem todos os associados da Ambima que estão acompanhando necessariamente sabem, mas aqui na Ambima a gente fez um movimento semelhante
né, de tratar securitização e securitizadora de uma forma mais específica. Então, acho que isso é claramente uma visão nossa e de vocês aí da relevância que o mercado de securitização está ganhando e tende a ganhar aí nos próximos anos. Então, a gente criou também uma comissão de securitização dentro da Ambima, que é a comissão que está agora justamente avaliando aí, e certamente vamos discutir alguns pontos dessa resolução com vocês, porque a gente entendeu que tratar a securitização dentro de renda fixa, ou de fundos estruturados, ou de imobiliário, né, como a gente vinha fazendo, talvez não fosse também a coisa mais adequada. Então, acho que esse é um movimento que ajuda, né? A gente tendo um fórum específico de securitização na Ambima, vocês tendo uma superintendência específica, acho que até a interlocução e a comunicação fica bem mais fácil. Bruno, quer fazer algum comentário antes de a gente começar as perguntas? Acho que só... Novo, desculpa, sim. Obrigado. Não, só fazer um comentário rápido, assim, acho que até indo em linha com o que você comentou, acho que a norma veio num momento muito bom, e o surgimento da superintendência na CVM também, né? A gente vê um crescimento aí de 2018 para 2021 de 3,5 vezes do mercado de CRI e CRA, né? A gente partiu de 15 bi em 2018 para 57 bi ano passado, né? Tivemos 2 anos super desafiadores de pandemia e ainda assim mostrou-se um mercado hiper resiliente e super importante. As operações estão ficando com tamanhos menores, mostra que você está jogando essa possibilidade de acesso a esse mercado para empresas menores também, ao mesmo tempo que você teve uma pulverização muito grande do produto para as bases, né, para os varejos em geral, né. Então, acho que ter essa norma organizando o que a gente tinha, não só na 414, na 600, mas de forma esparsa em deliberações, em decisões do colegiado, foi muito importante, vai ser muito importante, vai ajudar o mercado a se desenvolver mais, né? Quanto mais a gente tem, e tem a oportunidade agora também, como você bem colocou, quando a gente começou a mexer com a 414, parecia uma coisa muito distante, né? Quem tinha feito a 414, com quem que eu falo para falar da 414? E agora a gente tem esse contato muito mais próximo que a CVM vem construindo aí com o mercado de forma muito inteligente, muito sábia aí nos últimos anos, né? Queria comentar só alguns pontos que me chamaram a atenção da norma, que acho que fazem sentido comentar do meu lado aqui, como mais distribuidor, né? E acho que é pegando um gancho até do Bruno, assim, acho que a norma tratou de algo que a gente sempre teve dúvida de como lidar, que é a situação de estresse, né? Acho que tem alguns pontos que vale a pena prestar atenção, eventualmente a gente até falar um pouco no debate, mas você tem um que não é tanto de uma situação de estresse, mas que é muito importante para o setor, que foi a possibilidade de chamada de capital nas securitizações, né? Isso elucida um pouco uma dúvida ali, de uma dúvida meio ovo ou galinha, né? Se você tem que estar com o lastro comprado para poder emitir o CRI, ou você pode emitir o CRI para ir comprando o lastro. Acho que isso é muito importante se você equilibra como funciona um FDIC, que é um instrumento de securitização tanto quanto, com os CRIs e os CRAs. Acho que está escrito de uma forma muito elegante e está feito de uma forma muito boa. E depois você tem 2 ou 3 mecanismos ali, tanto de revolvência para saneamento de subordinação, né? Então a norma, apesar de vedar a revolvência para CRI, por exemplo, ela permite que você coloque novos créditos na operação para voltar à subordinação, né? Essa era uma dúvida que a gente tinha quando ia fazer CRI pulverizado, CRA pulverizado, e agora está claro ali. Mas acho que a mais importante, talvez, tenha sido a possibilidade de você fazer novos aportes no patrimônio separado para permitir a execução, né? No caso de insuficiência, no caso de executar uma garantia que eu preciso pagar um ITBI, no caso de maneiração fiduciária, ficava-se um vazio ali, né? Posso chamar isso? Não posso. Quem pode colocar? Pode ser um terceiro, pode não ser. A norma trouxe isso, acho que foi uma decisão muito acertada da CVM. E, por fim, acho que para ser breve, para permitir as conversas, um outro ponto de saneamento que foi muito importante, que vale a pena todos tomarem atenção, é realmente a questão sobre o rendimento financeiro do caixa da securitizadora, né? Você ficava numa dúvida ali de quem que era aquilo, como você tratar esse rendimento, dependendo da estrutura que você tem, o dinheiro fica, de fato, parado, né, na securitizadora por um período, né, quando você está recebendo o recurso da carteira até pagar o CRI. Então, acho que, no geral, a norma simplificou, organizou o entendimento,
facilita o ensino da norma, né? A gente sempre tem que treinar novas pessoas que estão entrando no mercado, tem que convencer novos emissores a entrar, e ter uma norma tão didática e organizada como a que a gente teve agora foi muito importante. Então, ficam meus parabéns aí para a CVM. Ótimo. Acho que vou começar as perguntas aqui para a gente ter tempo de cobrir pelo menos a maioria delas. E vou começar aqui com uma pergunta bem genérica, e aí, Antônio e Bruno, vocês fiquem à vontade para ver quem responde o quê, ou até para os dois comentarem. Mas a primeira pergunta seria, qual o impacto dessa nova norma para os investidores? O que é importante que eles saibam? O que muda a partir da entrada em vigor da norma aí no aspecto do investidor? Seja ele profissional, seja ele de varejo, mas que mudança eles devem esperar, ou devem se preocupar, ou devem procurar entender? Bom, não sei se o Antônio quiser fazer alguma colocação, mas o que eu acho importante, Flávio, assim, para os investidores aqui, eles entenderem que, acho que primeiro, né, quando a gente viu lá atrás essa necessidade de ter uma norma própria, a gente via que os investidores, muitas vezes, eles nem sabiam quem era a companhia securitizadora. Eles olhavam o distribuidor, olhavam, às vezes, o devedor único, né, se era o caso da emissão, e desconheciam ali que existia uma companhia no meio do caminho que estava fazendo a emissão, comprando lastro, administrando aquele lastro. Então, eu acho que isso é importante para dar essa visibilidade para a companhia securitizadora, que tem um papel ali que é bem diferente do papel de um emissor tradicional, é um papel híbrido ali entre emissor e administrador de recursos, para defender os interesses do investidor também, não só o agente fiduciário, que está ali na ponta, mas a companhia securitizadora ela tem sim um papel de defender os interesses dos investidores nas emissões. Então, eu acho que essa norma é importante para dar essa visibilidade e aí dar mais segurança jurídica para a atuação das companhias securitizadoras e, consequentemente, para os investimentos, tanto para o lado dos investidores, quanto maior transparência também do que a companhia securitizadora vem fazendo, e maior transparência para as emissões aqui, via esse aprimoramento que a gente fez do regime informacional. Então, acho que isso dá mais clareza para a operação, né? Há regras de quando o investidor pode colocar mais recursos, de que forma esses recursos são colocados, enfim, quem é o responsável pelo quê, né? Muitas vezes o administrador achava que era o intermediário que era responsável por fazer isso tudo que a norma está descrevendo agora, né? E não é bem assim, nem o devedor, né? Você tem ali a figura central da companhia securitizadora. Se o Antônio quiser fazer algum complemento. Não, nada a complementar sobre essa pergunta. Ótimo, assim, faz sentido, tá? Eu concordo com você que muitas vezes investidores não têm conhecimento de onde buscar a informação de quem é o responsável. Então, sem dúvida, a norma tenta endereçar isso e no limite, assegurar que as informações estejam disponíveis, né? Excelente. Passar para mais uma aqui, segundo um pouco sobre registro, né? A norma é quase que uma provocação aqui para a CVM, né? Sobre os registros das securitizadoras, a nova norma ela acaba isentando, né, as securitizadoras que direcionam suas ofertas para os investidores profissionais, né? Foi uma decisão clara da CVM que a CVM não teria interesse em acompanhar essas ofertas, ou foi realmente uma transferência ali dentro da matriz de regime informacional de que, olha, esse investidor aqui, estando a oferta contida para profissionais, ele tem a capacidade de se cuidar, e a CVM vai cuidar, na verdade, de quem está mais hipossuficiente ali em relação às complexidades desse tipo de oferta. Acho que sim, Bruno, tem isso, mas eu acho que é uma questão mais até mesmo sistêmica, né? Quando a gente olha, né, faz uma relação, né, com as regras de oferta pública, e como a CVM propôs, né, o tratamento
dessa questão, né, ou seja, das ofertas de emissores não registrados, né, a restrição ali que a CVM fez, colocou tanto no primário como, né, no restante da vida desse título para investidores profissionais, fez sentido fazer esse alinhamento, né, ou seja, a companhia securitizadora que já emite privadamente, ou que emite para investidores profissionais, e aí sempre tem aquela insegurança, né, de pô, até quantos? Então, até mesmo para manter ali uma lógica, né, com que a gente já propôs, se for esse o objetivo dali da emissão, de ficar ali com investidores profissionais, que esse título não vá depois ser negociado, né, para uma base mais ampla ali de investidores, não faria realmente sentido que a CVM trouxesse essa companhia para um registro, né, colocando aí na balança, né, essa questão lógica da sofisticação desses investidores, da capacidade que eles têm de analisar e mesmo de tomar medidas, né, para defender seus interesses se necessário. Quanto, por outro lado, né, o custo de observância que se imporia, né, para essas companhias e, né, possivelmente de forma desnecessária, caso a gente as submetesse a um sistema, a um regime de registro. Então, considerando que tudo isso se encaixa, né, dentro da nova matriz que foi proposta, a decisão foi nessa linha, foi de seguir o que a gente já tinha previsto lá na matriz de ofertas públicas. Só um complemento com relação a alguns detalhes assim que a norma já trouxe de isenção para investidor profissional, né? Por exemplo, a regra geral é receber os recursos da emissão na conta do patrimônio separado diretamente, e a gente abriu a possibilidade ali do investidor profissional, se a emissão for voltada para investidor profissional, receber numa conta de livre movimentação, por exemplo, do cedente, se for o caso. E isso até vai em linha com o edital de audiência pública do FDIC. Então a gente tem aqui, já trouxe aqui algumas questões já tentando padronizar o que a gente divulgou para o edital de audiência do FDIC, né, que a gente imagina que vai sair na versão final, com esse aspecto assim de tutelar tutelar um pouco menos essas emissões para investidores profissionais. Né? Obrigado. Vou trazer uma pergunta aqui que chegou há pouco de alguém que está acompanhando, e que é uma dúvida que eu também tenho e ainda não tive a oportunidade de dividir com vocês. Né? Nos termos do artigo 26 da resolução, o caput prevê que a securitizadora deve encaminhar a cada investidor a convocação da Assembleia. Nesse caso, não supriria essa obrigação a ampla divulgação do edital de convocação em seu site? Essa foi a pergunta que a gente recebeu. Eu até boto um pouquinho de fogo aqui na pergunta, até trazendo assim, será que a gente não está criando um custo de observância aqui, dizendo que torna público, o próprio custodiante vai enviar, a securitizadora também tem que enviar direto? Como é que vocês viram essa questão e colocaram essa obrigação direta da securitizadora e encaminhar para o investidor final? Como é que isso se encaixa tanto na divisão de responsabilidades com relação ao próprio custodiante do título perante o investidor, quanto essa questão de custo de observância e o processo de fazer isso, que é relativamente complexo? Então, Flávia, nesse processo de consolidação aqui das normas, a gente já tinha esse aspecto lá na norma do CRA, a gente achou que vale para todas as companhias, vale para todas as emissões, e de fato, assim, é uma responsabilidade da companhia securitadora. Lógico, se o custodiante, se a companhia securitadora tem no custodiante lá a confiança de que vai ser tudo emitido, quer dizer, ela tem responsabilidade, mas o operacional pode ficar com o custodiante. E a própria regra, ela não traz amarras para as formas de envio, né? Você pode ter o envio por e-mail, a publicação no site da companhia, a publicação no próprio Fundusnet. Então tem várias formas aqui dessa convocação chegar no investidor, tá? Mas eu acho que o recado ali é dar essa responsabilidade para a companhia de que ela, assim,
tem que fazer com que aquele edital de convocação chegue, né? Aí aqui também só para complementar, nesse trabalho de consolidação, a gente teve que deslocar certas matérias que estavam, né, nas regras dos produtos para a regra geral. Faria sentido isso, né, que elas fossem aplicadas de maneira geral para as atividades das companhias securitizadoras. E, ao mesmo tempo, a gente não quis promover, né, alterações, né, no conteúdo desses dispositivos que não foram submetidos a uma discussão, né, no âmbito de uma audiência pública. Então, muitas vezes, né, aconteceu da gente deslocar uma sessão que estava, né, na regra do CRI ou do CRA para cima, para a norma geral. Isso, de fato, ficou diferente do que estava proposto na minuta, mas não é algo que a gente estaria, nesse momento, estabelecendo uma alteração, né, de regime, de protocolo aí da atuação, já que, na nossa percepção, já era algo aplicável, só estava deslocado, estava no local inadequado, estando relacionado numa regra de produto, não numa regra geral. Legal. Obrigado. Vou aqui passar para uma outra pergunta, que é uma curiosidade que eu também fiquei, e vou aproveitar para tirar com vocês. Se vocês puderem comentar um pouco a decisão de não permitir a revolvência para os CRIs, como foi permitida para os CRAs. Fiquei um pouco na dúvida se isso foi uma decisão mais tomada de meramente puxar o que você tinha no 414, né, e que é algo que pode ser revisto, ou se há alguma decisão técnica do lado de vocês de eventualmente não fazer sentido para o produto. Então, Bruno, essa questão ela foi debatida na hora da consolidação, mas se a gente trouxesse, a gente ia criar uma regra nova para o CRI que não passou por audiência. Tá? Então, na verdade, é isso. Não foi uma audiência do CRI, né? Foi uma audiência das securitizadoras e no processo de consolidação não faria sentido criar nenhuma obrigação nova e nenhuma faculdade nova, né? Nada que... Eu acho que isso vai ser objeto, sim, de uma reforma aí normativa para os CRIs em algum momento, tá? Essa discussão, mas a gente... A esperança. A esperança. Boa. Eu acho que assim, o resultado final, né, e o próprio tamanho que ficou ali, o anexo do CRI, ele meio que demanda esse próximo passo, né, de uma revisão mais específica ali. Então, acho que eu diria que esse é o próximo passo aí relacionado à norma aí de securitização, seria ter algo mais específico, avançar mesmo na regulamentação do CRI, como a gente fez para do CRA. A gente percebe ali claramente uma diferença grande ali entre os dois anexos. Então, esse é o próximo dever de casa aí. Boa, obrigado. Estou tendo que filtrar a pergunta aqui, que claramente a gente, mesmo que a gente se estenda um pouquinho, a gente não vai dar conta de todas. Estou tentando, de alguma forma, compilar. Mas talvez tenha um ponto aqui que, eventualmente, até enderece algumas outras dúvidas, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre um paralelo que a gente fez diversas vezes ao longo da discussão da própria audiência pública entre as securitizadoras e os fundos de investimento, ou os administradores ou os gestores. Na minha visão, a norma deixou mais clara essa diferença e eventuais semelhanças, né? Acho que o mercado tinha um pouco de dúvida na hora de olhar para a securitizadora e para o processo envolvido numa securitização via emissão de CRI, de CRA, de debênture, e a gente, nas discussões com vocês, a gente trouxe esse paralelo diversas vezes, seja para tratar de eventuais semelhanças, mas muitas vezes, principalmente, para focar nas diferenças e não deixar que o comparativo entre normas jogasse as duas coisas para o mesmo lugar. Não sei, Antônio, Bruno, vocês querem comentar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso ajuda a esclarecer algumas disposições da norma para quem está lendo e para quem conhece bem as normas aí dos gestores e dos administradores. Não, legal. Bom, Flávia, a questão essa questão, assim, acho que foi o pano de fundo de toda essa discussão aí da Resolução 60, né? De fato, tem
tem algumas semelhanças, mas tem diferenças também. As emissões são emissões de renda fixa, né, a princípio, são emissões de securitização, mas com uma taxa pré-contratada. Agora, o funcionamento dessas emissões de securitização é muito diferente do funcionamento de uma emissão que não é de securitização, né, de uma debênture tradicional, de uma Vale, por exemplo. Ali, os investidores na securitização, eles acabam tendo um papel mais ativo, eles estão mais interessados no lastro, em saber como que o lastro está se comportando, o que vai acontecer, se a securitizadora ela tem a capacidade de administrar aquele lastro até o fim da vida da emissão, até o vencimento, se ela vai conseguir recuperar algum eventual prejuízo que aconteça no meio do caminho, de que forma ela vai cobrar, e até de que forma ele vai poder aportar mais recursos ali se ele quiser recuperar alguma coisa, se for necessário botar mais dinheiro lá para recuperar alguma coisa. Então, essa vida paralela da emissão, ela tem muita relação com o fundo de investimento. E nesse aspecto, a securitizadora acaba sendo ali um pouco administradora de recursos. O Bruno comentou agora sobre a questão da revolvência, né? É claramente uma faculdade de um gestor de recursos, né? Entrou o dinheiro, ele vai lá e escolhe os créditos e coloca para dentro do fundo de novo. Aí a securitizadora escolhe e coloca para dentro da emissão. Lógico que você tem ali um termo de securitização que vai estabelecer os critérios de elegibilidade para aquele crédito poder entrar no patrimônio separado de novo. Mas você tem sim a discricionariedade da securitizadora na hora de escolher, na hora de aplicar os recursos que ainda não foram, que não necessitam, né, ser pagos para os investidores. Então você tem toda uma dinâmica operacional em que a securitizadora se assemelha sim a um administrador de fundos, né? Então é uma questão híbrida entre ser emissora e ser gestora de recursos, uma administradora fiduciária, né? Não sei se eu coloquei exatamente o ponto que você queria, mas... Legal. Eu acho que colocou sim, Bruno. Acho que aqui muitas vezes a gente se depara com dúvidas de investidores e que elas estão justamente relacionadas à dificuldade de compreensão das semelhanças e das diferenças, né? Então, vocês mencionaram ali, por exemplo, que vocês trataram na norma a questão do rendimento das aplicações, né? Isso eu já recebi essa dúvida de investidor, por exemplo, e é bem comum que os recursos, quando aplicados, a gente tem até muitas vezes a regra de esse excedente ser devolvido ao próprio excedente dos créditos. Em última instância, ele pode ficar para a própria securitizadora. Eu já tive investidor falando, opa, mas não é meu? Não, você tem um título de renda fixa, né? É diferente de você ter a cota de um fundo onde você tem o equity, aqui você tem uma dívida e pago, satisfeita a dívida, o excedente, podemos regular e discutir de quem é, mas certamente não é desse investidor. Essas dúvidas surgem na hora de um default, de uma execução também, né? Como fica e como funciona se eu preciso ter mais aporte de recursos, né? A securitizadora não tem uma obrigação de colocar capital próprio dela para fazer frente a uma execução de garantia, por exemplo, que não tenha recurso. Mas eu também, como securitizadora, tenho dificuldade em obrigar 100% dos investidores a fazerem isso, né? E como a gente trata quem aporta ou quem não aporta? No fundo é diferente, né? No que é equity, você tem uma diluição muito natural quando você tem uma emissão de novas cotas e o aporte. Quando eu estou falando de dívida, é diferente de novo. Eu acabo tendo que ter, e vocês permitiram isso na resolução, uma emissão de uma nova série, e aí eu crio um tratamento para ele, uma rentabilidade pré-definida, eventual relação de senioridade ou subordinação com relação à série existente. Então, acho que você endereçou bem, e muitas vezes, quando as pessoas têm dúvidas, eu sempre provoco para que essa reflexão seja feita, porque acho que quando está claro aonde é comum e aonde é diferente, as coisas ficam mais simples de entender. Tem um ponto só, se eu puder acrescentar, na verdade, é um outro assunto de uma questão que o Bruno colocou sobre a subscrição e a integralização, né? Essa permissão para você ter os títulos lá subscritos e depois integralizados ao longo de um determinado período. De fato, assim, a norma trouxe essa permissão,
essa opção, reconhecendo que é possível ter essa dinâmica, e semelhante ao que acontece muitas vezes em FIP, né, e outras modalidades de fundo de investimento, onde você tem um compromisso de investimento com uma subscrição naquele momento e depois integralização ao longo de um período. Agora, tem um ponto que eu acho que chama a atenção, é como que o mercado vai trabalhar com essa permissão da norma, tendo em vista as disposições da Lei 9.514 sobre o CRA e a 11.076, sobre o CRI e a 11.076 do CRA, na hora que ela fala que o lastro, na hora que o termo de securitização é emitido, o lastro ele tem que estar lá, né? Ele tem que ser identificado ali no termo, tem que estar claro qual é o lastro que está vinculado naquele termo de securitização. Então, assim, eu entendo que tem essa faculdade, tem essa permissão, mas eu acho que é algo que o mercado vai ter que observar sempre na emissão, é que o termo ele já tem que identificar o lastro, né? Talvez ainda que aquele lastro não seja de propriedade da companhia, eu não sei como que essa dinâmica jurídica vai se dar daqui para frente, né? Mas é só um ponto de atenção, assim, que eu acho que tem que ser bem observado. Perfeito. Bom. Mais algum? Desculpa, estava vendo se estava no mudo ou não aqui. Pegar mais alguma pergunta aqui para a gente, acho que encerra depois. Acho que um ponto que chamou a atenção de todo mundo e que faltou a gente comentar um pouco foi sobre o warehousing, né? Acho que foi um ponto super importante, se tornou muito mais relevante aí com as fintechs, né? Com originação de crise de carteira e tal. Queria ouvir um pouco de vocês, assim, como é que foi a ideia de colocar isso na norma e como é que vocês viram as interações. Teve bastante comentário sobre isso, eu achei até na audiência pública. Eu vi um pouco de vocês aí, como é que vocês viram como é que vocês pensaram, como é que vocês viram a reação do mercado para essa nova possibilidade. Então, sobre essa questão do warehousing, Bruno, de fato, é um pleito já antigo, né, que a gente vinha recebendo aqui, quando foi editada a Resolução 600, principalmente, que alterou também a 414 para incluir aquelas vedações relacionadas a conflitos de interesse. E a gente viu que é um pleito que faz sentido, quer dizer, que onde a securitizadora ela pode ter uma estrutura ali do lado que ela vai comprando créditos para poder montar uma carteira e vincular futuramente na sua emissão. E aquela estrutura, obviamente, pode ter outros investidores ali. Geralmente ela vai usar aquilo tendo um fundo ali dentro, com um pool restrito de investidores para formar uma carteira, para depois pegar aquela carteira e comprar aquela carteira para vincular nas suas emissões. Então, acho que foi muito nesse sentido, assim, tá, que a norma veio permitir a questão do warehousing, né, para esclarecer que não representa um conflito de interesses, tá? Então, eu acho que é diferente daquela situação onde lá atrás a gente mirou na 414, que é na figura, por exemplo, das incorporadoras imobiliárias originarem crédito, né, e venderem para as suas securitizadoras. Isso aí para a gente não é caracterizado a questão do warehousing, né? Tá, o warehousing é a atividade da própria securitizadora em formar um lastro para as suas operações, né? Eu acho que a ótica aqui é diferente, né? A gente não está na ótica do originador aqui, mas sim na ótica do comprador, né? Show de bola. A gente já deu o horário aqui, acho que vamos estender mais no máximo uns 10 minutinhos aqui para a gente também não atrapalhar aí a programação de quem está acompanhando. Então, já tentando caminhar para o fim, primeiro só dizendo que tem diversas perguntas que chegaram que a gente não conseguiu tempo para endereçar, mas a gente, dentro da comissão de securitização, a gente vai tratar de endereçá-las com o CVM, e aí, se for o caso, a gente pede aí para a Ambiba para fazer nova live, ou de alguma forma a gente tenta dar um jeito de fazer chegar aí os esclarecimentos para todos, tá? Vou fazer um outro comentário aqui, que eu acho que tem um pouco de intersecção com o que a gente está falando,
só fazer um paralelo de um trabalho que a gente vem fazendo na Comissão de Securitização, que é padronização de documento de securitização. Acho que a Ambima já tem ali alguma experiência com padronização de escritura de debênture, por exemplo. A gente fez, e a gente agora está num trabalho de padronização de termo de securitização, com um objetivo, me parece, muito alinhado com o da CVM, com o que a CVM deixou claro aqui na resolução, de melhorar a qualidade informacional. Acho que a ideia é que os investidores tenham facilidade de compreensão do documento, de comparação entre títulos de diferentes securitizadoras, na medida que eles todos deveriam seguir um mesmo padrão. Esse trabalho foi desenvolvido ao longo do ano passado e agora a gente está fazendo, e vamos entrar numa fase de ajuste dele em função da Resolução 60, que trouxe algumas novidades e eventualmente tem coisa para a gente incorporar aqui. E aí, uma outra novidade que a gente, mercado, né, está aguardando aí ansiosamente é que esperamos para esse ano a edição da norma das ofertas. Então, a norma que vem a substituir aí a atual 400 e 476, e que também traz uma intersecção muito grande com tudo que a gente vem discutindo aqui em cima da 60. Né? Vocês comentaram até que alguns pontos da 60 foram objeto de reflexões feitas na norma das ofertas, sobre tratamento dos investidores profissionais, etc. Então, eu queria, até para a gente tentar caminhar aqui para um fechamento, ouvir um pouco de vocês, primeiro, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo na Ambima, de padronização dos documentos, se tem alguma coisa que vocês enxergam que a 60 traria aqui, que a gente deveria considerar, ou que ajudaria vocês, né? Eu acho que o regime informacional, ele serve para o investidor, mas ele serve certamente para o regulador também, né? Acho que é a forma de vocês acompanharem aí o mercado, e também entender que podemos, dentro do mercado de securitização, esperar aí de mudança ou de ajuste em função dessa matriz de ofertas que está sendo criada, porque algumas coisas aqui estão valendo para a norma atual e, eventualmente, precisam de ajustes depois da nova norma. Então, não sei se tem alguma coisa que a gente já deva ficar atento com relação a isso. Bom, acho que sobre a questão de padronização que você comentou, Flávio, eu acho que é um trabalho importante, sim, né, da Ambima como autorreguladora, ter um conjunto ali padronizado, né, e mínimo. A Resolução 60 trouxe esse arcabouço mínimo do que a gente considera importante para todas as operações de securitização que venham a ser emitidas, e não só para o CRA, para o CRI, né, debênture, ou até qualquer outro título que venha a ser criado. E é importante, sim, ter isso, pelo menos um mínimo ali padronizado no âmbito da autorregulação, desdobrando aqueles tópicos que a gente tem lá, não é? Como que aquilo vai se implementar na prática. A regra ela é mais principiológica, e aí a autorregulação é importante nesse detalhamento do que acontece ali no dia a dia das emissões, né, na prática. Então, acho que tem várias questões que a resolução trouxe que podem ser objeto dessa padronização, dessa, pelo menos, tentativa de padronização, que é a questão de substituição de emissor, né, essa própria questão da integralização com subscrição, subscrição com integralização a prazo, né, e outras dinâmicas ali principiológicas que a norma trouxe, né? Tá. Em relação à regra de ofertas, Flávio, a gente tem está com uma boa perspectiva, né, de edição da norma, diria aí no primeiro semestre, talvez comecinho do segundo semestre. Tivemos muito zelo para tentar manter ao máximo aqui uma sistematização da 60 com a norma que está por vir, né? Considerando, é claro, que nesse meio tempo você vai ter ali a aplicação das demais normas, mas considerando também, né, o vacácio e a própria regra de adaptação, a gente possivelmente vai estar ali casando com a edição da nova norma. Então, a lógica até de construção do relatório da audiência pública já foi levando isso em consideração, né, levando em consideração a matriz que foi proposta. É lógico que
foi uma proposta ainda, né? Ela não está vigendo e a gente não sabe se vai ser esse o formato final. E naturalmente, não sendo, e eventualmente qualquer outra alteração que seja proveniente da edição da futura norma de ofertas e que precise, né, de algum ajuste, algum rebatimento aqui na 60, a gente precisará fazer oportunamente, né? Isso ocorre também com a própria 480, questão de compatibilização de prazos da nova 400 com, né, 480, isso também a gente vai precisar fazer. Então, tem alguns rebatimentos que estão previstos já aqui no nosso radar, mas sem prejuízo, é sempre bom ter esse olhar também do mercado, de quem está ali no dia a dia, e se houver algum ponto que vocês identifiquem ou que já tenham identificado que será necessário aí algum alinhamento posterior, vai ser ótimo aqui do nosso lado receber essas sugestões. Excelente. Acho que extrapolamos aqui 10 minutos já o nosso prazo. Então, como eu falei antes, acho que as perguntas não respondidas a gente endereça e, se for o caso, discute isso dentro da nossa comissão de securitização com a CVM e traz a resposta para vocês, talvez até aqui mesmo nesse chat. Então, chegamos ao fim aqui de mais uma live. Agradeço de novo, Brunos e Antônio. Obrigada pela disponibilidade nesse papo com os associados da Ambima sobre a Resolução 60. Certamente foi muito esclarecedor. A gente vai aproveitar aí as próximas reuniões entre Ambima e CVM, vamos esclarecer os pontos que ficaram pendentes. Agradeço aqui ao pessoal que está acompanhando a gente pela participação no bate-papo, pelas perguntas. Obrigada a todos aí, boa tarde. Falou, pessoal, obrigado. Boa tarde, até logo. Tchau, tchau. Boa